Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor Ronaldo e vamos para mais uma videoaula de ciências. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, que trabalha aí sobre os combustíveis e máquinas térmicas, a partir da página 216 a 230. Lembrando que na aula passada nós estudamos aí nas situações do nosso cotidiano que envolve, a transferência de energia na forma de calor. Na aula de hoje, nós iremos estudar outras formas de transferência de energia, tá bom, turma? E lembrando que compreender e fazer uso das transformações de energia, ela foi um importante avanço, uma importante conquista para a humanidade, que possibilitou, por exemplo, utilizarmos aí os combustíveis, para poder produzir energia. O que acontece, turma? Tudo tem um lado negativo. Com a conquista, o conhecimento sobre essas transformações de energia, acabaram gerando também, aliado a elas, alguns impactos ambientais, impactos socioambientais, infelizmente devido ao uso excessivo, principalmente, das fontes de energia. O planeta Terra, está em constante equilíbrio, turma. Sabe por quê? Primeiro passo, devido ao seu formato. E também por conter uma atmosfera. Para quem não lembra o que é atmosfera, ela é a camada gasosa que envolve a Terra, ok? Além disso, tem os movimentos de rotação e translação que realizam o equilíbrio termodinâmico e influenciam o clima e a vida em nosso planeta, tá bom? Então a Terra ela está aí em perfeito equilíbrio, tá bom? Esse equilíbrio é chamado de equilíbrio termodinâmico, que vai propiciar a vida. Como nós falamos da atmosfera, vamos definir aqui qual é o papel dela, da atmosfera dos oceanos, e a relação com o clima. A atmosfera, turma, ela possibilita manter a temperatura da superfície da Terra parcialmente constante, Ela tem outra função, protege o planeta do excesso de raios solares. Outra função, os seres vivos, presente aí, eles retiram do ar, o oxigênio e o gás carbônico. Por exemplo, na nossa respiração, para realizarmos a respiração celular, nós precisamos do que, pessoal? De oxigênio para poder respirar. E as plantas, elas precisam do gás carbônico para poder realizar o processo que nós chamamos lá de fotossíntese e produzir a matéria orgânica dela. E em relação à radiação solar, parte da radiação que entra na Terra, ela vai ser refletida por sua atmosfera. Então, parte é refletida e a outra é absorvida. Só lembrando então aqui nessa imagem, vamos observar aqui nessa imagem. Os raios solares, quando atingem a atmosfera, parte já é filtrada, Aí quando atinge a superfície, uma parte desses raios solares vai ser irradiado para o espaço, tá bom, turma? E a outra vai ficar aqui, dentro, retida na nossa atmosfera, para poder gerar aí o que nós chamamos de equilíbrio na nossa temperatura, tá bom? Lembrando que os gases que proporcionam essa retenção são principalmente o gás carbônico e o vapor de água, tá bom? Então vamos continuar. Vamos conhecer então, pessoal, o que é o efeito estufa. O efeito estufa, ele regula a temperatura do planeta Terra em média de 15 graus Celsius positivos, tá bom, turma? Que é aí a temperatura que vai propiciar exatamente a vida. Existe então o que nós chamamos de equilíbrio termodinâmico. Toda a energia, que entra na Terra vai ser equivalente ao que sai dela. Então isso aí vai gerar o equilíbrio termodinâmico. Agora, turma, para pensar, se não existisse o efeito estufa, na ausência do efeito estufa, o que aconteceria? A temperatura do planeta Terra, ela iria girar em torno de 18 graus negativos. E a 18 graus negativos seria impossível existir água no estado líquido. Ou seja, o nosso planeta não seria propício à vida se não existisse esse efeito estufa, tá bom? Cabe ressaltar também que a intensificação desse efeito estufa gera o que nós conhecemos como aquecimento global, que ocorre principalmente devido à emissão excessiva de gás carbônico para a atmosfera.
Para quem não lembra, eu falei agora há pouco que o gás carbônico ele ajuda a reter, né, o calor aqui na nossa Terra, na nossa atmosfera. Então, os combustíveis fósseis, eles acabam, né, quando eles vão produzir energia, quando ele acaba liberando para a atmosfera uma grande quantidade de gás carbônico. E isso vai intensificar o efeito estufa, gerando aquecimento global. Por isso que a temperatura do nosso planeta hoje vem aumentando. Há também, turma, a absorção, né, o fluxo de energia nos seres vivos, como nós vamos observar nessa cadeia alimentar. Né? Os seres vivos eles utilizam a energia solar direta ou indiretamente ao longo do que chamamos cadeia alimentar. Então vamos lá para a explicação. A energia solar, para poder entrar na cadeia alimentar, ela precisa, antes de mais nada, pessoal, ser utilizada pelo produtor. Para quem não conhece, produtor são seres, né, capazes de produzir seu próprio alimento a partir da fotossíntese ou de outros processos. O que acontece? Quando essa energia aqui é captada por esse produtor, no caso essa árvore, ela vai produzir matéria orgânica, certo? Aí o que acontece? Essa energia ela vai ficar retida então ali na sua matéria orgânica. E quando um animal, né, vai se alimentar, né, no caso o herbívoro, vai se alimentar desse vegetal aqui, ele vai absorver parte da energia. Lembrando que quando a energia vai passar de um nível para outro, né, por exemplo, do produtor para o consumidor, parte dessa energia ela vai ser dissipada para o ambiente na forma de calor e a outra parte vai ser absorvida pelo organismo que está consumindo, tá bom? E assim acontece com o consumidor secundário que vai se alimentar do consumidor primário, a energia que ele vai consumir vai ser menor, porque uma parte vai ser liberada para o ambiente, né? E a outra vai ser consumida por ele, tá bom? E no final, quando existem os decompositores que eles vão fazer a degradação da matéria orgânica, certo? Seja de fezes, tá bom? Restos de matéria orgânica ou algum animal desse quando vem a óbito. Então são os decompositores que vão fazer a decomposição dessa matéria e também vai absorver uma parte de energia, uma quantidade de energia aí também. O que acontece é que a energia sempre ela vai sendo reduzida pela metade quando passa de um nível para o outro, tá bom? Então, quanto mais longe você está de um produtor na cadeia alimentar, menor será a quantidade de energia absorvida por este ser, tá bom? Então, vamos continuar aqui, turma. Então, visto isso, na aula de hoje, turma, nós vamos apenas responder algumas atividades aqui referente ao capítulo 9, que eu estarei comunicando a vocês no comando do exercício, tá bom? Espero que vocês respondam todos. Por mais é isso, agradeço a atenção e um forte abraço a cada um e boa aula.